Obrigado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite feito pelo Noronha e a Luciana. É um prazer estar aqui com vocês. Lamento não ter estado de manhã, eu tive um problema de saúde na família, mas estou aqui de tarde e pretendo contribuir o máximo para essa discussão e poder também ouvir de vocês e a gente poder ampliar na perspectiva de olhar para o futuro de forma diferente, né? Que eu acho que esse é o nosso maior desafio aqui. Eu vou falar de 3 temas interconectados, né? Mudanças climáticas, desastres e saúde, e vou procurar fazer uma sistematização indo numa perspectiva histórica, mas também no tempo, né? Mas também olhando para o espaço, né? Principalmente para o processo de globalização de alguns riscos, entre eles os relacionados às mudanças climáticas. Uau! Ah, ufa! Então vamos lá. Quer dizer, o primeiro tema que eu vou trazer é das mudanças climáticas como resultado de grandes mudanças sociais e ambientais ao longo da história. Isso é muito importante para nós, porque nós tivemos o fim da era glacial coincidindo com o surgimento da agricultura cerca de 10, 12 mil anos atrás, não é? E com o surgimento da agricultura, que serviu de base para as primeiras civilizações, a gente passa pouco a pouco de impactos no nível local para impactos numa dimensão mais continental, principalmente com o surgimento das primeiras civilizações. E com a expansão colonial, não é? Com a expansão das cidades, a exploração colonial, nós passamos para uma escala intercontinental, para, nos últimos 200 anos, não é? Atingirmos uma escala global. Isso é importante, não é, na argumentação que eu vou fazer, porque a gente tem que olhar para as mudanças climáticas, a gente tem algo que é a variabilidade climática, e ela sempre existiu no planeta. Só que estamos diante de cenários futuros, onde essa variabilidade será potencialmente muito maior do que tudo que nós já conhecemos até então, e estamos pouco preparados. Isso ocorrendo numa escala global, mas de forma bastante desigual, como eu vou apontar mais à frente. Só para ter ideia, não é, esse mapa aí é uma mancha onde tem o surgimento das primeiras formas de agricultura e primeiras civilizações, mas mostrando que nós tivemos diferentes pontos do planeta que passaram, não é, a ser conectados, não é, numa escala continental a partir do surgimento das primeiras civilizações e intercontinental, né, principalmente a partir da exploração colonial, que conecta as diversas partes do planeta num sistema produtivo altamente conectado. Nesse sistema produtivo, a exploração e apropriação de recursos naturais foi fundamental, assim como a exploração do trabalho, né, e da mão de obra humana. E aí, quando a gente olha, né, num cenário de o fim da era glacial, nós tivemos, né, uma variabilidade climática, não é, que foi se alterando ao longo e coincidindo, não é, com expansões, ou com fomes, com guerras, com epidemias, né? Tem alguns estudos sobre pequena era glacial e peste negra, praga de Justiniano, enfim. Mas o mais importante é que, a partir da sociedade industrial, nós temos, no melhor cenário, né, a projeção, não é, de uma elevação da temperatura que nós nunca conhecemos desde o surgimento da agricultura até então, ou nos últimos 20 mil anos. E no pior cenário, maior ainda, ou seja, nós estamos diante de desafios para os quais nós não temos registros, nós não temos memória histórica, ou seja, teremos que ser capazes de aprender a lidar com isso, não é, a partir das nossas formulações e do nosso pensamento sobre o próprio futuro e os futuros que queremos. E para isso, né, nós tivemos 2 grandes transições, que a primeira foi a agricultura, que vai de 10, 12 mil anos atrás até a Revolução Industrial, onde nós tivemos alguns aspectos que permaneceram, alguns até hoje, e outros surgiram a partir daí. Desflorestamento, ampliação e intensificação das atividades agrícolas e pecuárias, irrigação, represas, estradas, conectando cidades, extração de minérios, e outras que vêm a partir da Revolução Industrial. O crescimento das cidades, a concentração populacional.
nos ambientes urbanos. Em 2007, pela primeira vez, mais de 50% da população mundial passa a viver em cidades, né, e a produção de bens industriais e suas formas de apropriação de energia, matéria-prima e produção de resíduos. O que a Revolução Industrial inaugura, que é totalmente diferente de tudo que nós conhecemos até então, porque a base da transformação da natureza e da produção de bens esteve assentada basicamente no trabalho humano. Os animais contribuíram em parte, mas muito pouco para isso. E a partir da Revolução Industrial, pela primeira vez, nós temos formas inanimadas de energia, combustíveis fósseis, capazes de aumentar a produção numa escala que nós também jamais tínhamos conhecido antes. Obviamente, ao se apropriar dessa energia acumulada durante milhões de anos no planeta, nós aceleramos um processo de lançamento, não é, para o meio ambiente, para a atmosfera também, não somente para a atmosfera, de parte dessa energia, gerando uma alteração no ciclo da água, no ciclo do clima, ciclo de vetores, várias alterações conectadas. Esse é um quadro produzido pelo McNeill, que o André citou também, uma parte, que é um historiador. Eu aperto o botão errado, eu vou. O mais importante é que, entre 1890 e 1990, nós aumentamos a produção industrial em 40 vezes, as emissões de dióxido de carbono em 17 vezes, o uso de energia 16 vezes, economia mundial 14 vezes, população urbana mundial 13 vezes. Se eu pego um período de 100 anos e olho para a nossa história de 10, 12 mil anos atrás, ou para o surgimento dos humanos no planeta, há cerca de 200 mil ou 150 mil anos atrás, é um período muito curto de tempo para transformações tão grandes. Isso é que é o mais importante da gente ter aqui. E é nesse período, é exatamente nesse período, né, que a gente encontra, não é, o potencial dessas transformações no pior e no melhor cenário que estão colocados. Então, basicamente, nos últimos 60 anos, nós alteramos de forma radical os ecossistemas. E nós temos um quadro hoje, segundo a avaliação ecossistêmica do milênio, que saiu em 2005, cerca de 60% dos serviços dos ecossistemas, incluindo o ciclo das águas, ciclo dos climas, degradados ou utilizados de modo permanente, com custos difíceis de estimar, mas certamente crescentes. E para nós existem evidências estabelecidas, ainda que incompletas, que essas mudanças aumentam as chances de mudanças não lineares nos ecossistemas, o que inclui aceleração de mudanças abruptas e irreversíveis, ou seja, o que inclui o potencial de rupturas nesses ciclos. Então, quando estamos falando de mudanças climáticas e aquecimento global do planeta, não estamos falando de mudanças graduais. Aquele gráfico não aponta para mudanças graduais. Mas podemos chegar num ponto que altera radicalmente os ciclos. Ao alterar radicalmente os ciclos, nós certamente não estamos preparados, como já vivenciamos recentemente. Basta olhar essa seca no semiárido, que começou em 2011 e permanece até hoje. Basta olhar a crise hídrica em São Paulo, a crise que ela provocou, e naquele momento São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte também estavam numa situação limite, ou seja, estiveram a ponto também de decretar uma crise hídrica tal como aquela. E essas mudanças, isso é o que é mais importante para nós, trazem o potencial de importantes consequências. Doenças emergentes e reemergentes, que nós, do setor saúde, conhecemos muito bem, não é? Basta citar nossas últimas epidemias, alterações abruptas na qualidade da água, colapso na produção de alimentos, não é? Mudanças no clima regional e global, e desastres de origem hidrológica, meteorológica e climatológica. Depois eu vou falar mais um pouco detidamente sobre isso. Ou seja, essas mudanças trazem uma série de riscos, não é, diretos e indiretos à saúde, não é, para os quais, eu vou insistir nisso, para poder a gente refletir depois, nós não estamos minimamente preparados para lidar. Basta ver, não é, a situação da epidemia de Zika e o que nós temos até hoje ainda de débito, eu diria, em produzir, não é, numa escala aceitável e com justiça social, uma resposta do setor saúde de forma adequada. Essas mudanças climáticas, elas acentuam desigualdades no nível global, que vem desde a antiguidade, mas que são acentuadas nos últimos tempos. E aí eu vou recorrer ao Berlinguer, né, num texto dele muito bom, excelente, né, sobre saúde global, né, onde ele vai falar
que a gente tem que olhar para 4 aspectos que caracterizam esse processo. Primeiro, uma relação proporcionalmente inversa entre riqueza, instrução e poder com os riscos e danos. Aqueles que sofrem mais riscos e danos são aqueles exatamente que possuem menos poder. Isso tanto mesmo nas nações mais ricas, o Katrina é um exemplo disso, mas também principalmente nas nações mais pobres. As ameaças são globais, ou seja, elas ameaçam a todos. Claro que alguns têm mais capacidade de resposta a isso do que outros. As perdas de muitos resultam em benefícios para poucos. Nós temos, e o André sabe disso muito bem, porque estuda isso há bastante tempo, hoje uma verdadeira indústria que vive dos desastres. Inclusive uma verdadeira indústria que se alimenta da seca há mais de 200 anos nesse país. Não é? E os riscos e danos são produtos de processos sociais e, como tais, devem ser enfrentados. Ou seja, se as mudanças climáticas nos colocam diante de desafios que estão na estratosfera, é importante a gente ter em conta que essas alterações são produzidas aqui, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. São resultados de processos e decisões sociais, políticas e econômicas, e, como tais, devem ser enfrentadas. Então, nessa perspectiva, só para mostrar esse mapa para vocês, um mapa de 1900 a 1999, o tamanho dos países é proporcional às emissões de dióxido de carbono. Então, quando eu olho só os Estados Unidos, foi responsável por 30% das emissões de dióxido de carbono ao longo do século XX. A Europa, pouco mais, incluindo a antiga União Soviética, né, pouco mais de 1/4. O Japão, que é um país pequenininho, né, a mesma proporção, por exemplo, que toda a América do Sul e Latina, maior do que a África. Então, esse mapa nos dá uma dimensão de como essas desigualdades são produzidas, porque quando eu olho, serão os países do Sul, principalmente, América Latina e Central, América do Sul e Central, África, não é, Ásia e Oriente Médio, que sofrerão os maiores impactos desses desastres, que já vêm sofrendo, sofrerão não, já sofrem historicamente e terão potencializados esses impactos. Esse é um mapa da distribuição das luzes no mundo, que também é bastante ilustrativo, né? Porque aqui a gente olha, a luz está diretamente relacionada à capacidade de produção de energia, não só a densidade populacional, a concentração da população. Então, quando você olha, não é, ela também reproduz de forma bastante desigual o acesso a bens e serviços no nível global. Não é? E eu tentei colocar, eu tenho outras 2 pirâmides, mas elas não encaixavam aqui de jeito nenhum, então eu vou ter que falar um pouco. Em 2000, aproximadamente meio bilhão de pessoas viviam nas economias com renda per capita acima de $20.000 por ano. 2 bilhões de pessoas entre 3.260 e 20 mil. E 4 bilhões de pessoas com renda per capita até $3.260. Quando eu pego 2 pirâmides e coloco expostas às enchentes, 96% das pessoas expostas às enchentes se encontram nos países com renda inferior a $20.000 por ano. Quando eu pego óbitos por enchente, enchente é um indicador, né, das mudanças climáticas, e é um dos tipos de desastres, 95% se encontram também nos países com economia inferior a $20.000 por ano. Ou seja, do mesmo modo como eu tenho como estratificar, né, o acesso à economia, a estruturação da economia, o PIB, o acesso aos bens e serviços, eu tenho como estratificar também, não é, os impactos, as exposições e os danos relacionados aos desastres. Não é? E o mais importante para nós é que o cenário das mudanças ambientais globais, que inclui as mudanças climáticas, ele não ocorre dissociado da dívida que a gente tem histórica, por exemplo, com saneamento. Se alguns grupos populacionais ainda vivenciam esses problemas, eles são acentuados pelos problemas relacionados às mudanças climáticas. E outros que já viviam os problemas da industrialização e da expansão da fronteira agrícola, relacionados principalmente à poluição química, também vivenciam a precariedade do saneamento e também das mudanças climáticas globais e do processo de urbanização. Ou seja, olhar para o tema das mudanças climáticas e dos riscos de doenças relacionadas às mudanças climáticas diretamente e aos desastres de origem natural também diretamente, não significa desfocar ou perder de modo nenhum,
não é, o olhar para os outros riscos que a maior parte dessas populações continuam expostas. Ou seja, elas têm uma potencialização de uma sobreposição de riscos que ocorrem simultaneamente. E isso a gente tem avançado muito pouco, porque, de modo geral, no setor saúde, nós aprendemos, não é, a trabalhar muito com doenças, mas muito pouco com exposição à multiplicidade de riscos ou à sobreposição de riscos. E aí, quando eu olho para as mudanças climáticas, desastres e saúde, não é, é importante a gente ter em conta que todo desastre ele é uma atualização de um cenário de risco que já estava lá. E esse desastre, ao atualizar os cenários de risco, traz novos riscos. Então, todo desastre significa a colocação de novos cenários de riscos, atualizando não só os que lá existiam, mas trazendo simultaneamente novos. Depois, na discussão, a gente pode falar um pouco sobre isso. E que, ao longo do século XX, eu tenho uma tendência do aumento de registro de desastres, com uma pequena queda, e permanece nesse patamar na primeira década do século XXI, mais ou menos. Ou seja, esse é um tema que foi, pouco a pouco, sendo cada vez mais colocado na agenda das instituições públicas, mas ainda de forma muito tímida na agenda da saúde. E o mais importante para nós é que, à medida que os desastres cresceram, principalmente a partir da década de 70, eu tenho uma redução de óbitos por desastre. Ou seja, o principal impacto dos desastres que a gente tem na atualidade, embora eu possa ter um tsunami na Indonésia, ou no Japão, um terremoto com grande número de óbitos, o desastre da região serrana, quando eu pego a maior parte dos desastres no mundo, e 90% deles estão relacionadas, não é, direto ou indiretamente, às mudanças climáticas, o impacto é principalmente sobre a morbidade, sobre a qualidade de vida. Isso é muito importante para nós, porque mesmo o setor saúde costuma trabalhar para os desastres nesse primeiro período, olhando somente para os desastres intensivos, como o desastre da região serrana. Entretanto, nós temos uma seca de 6 anos, né, no semiárido, e vários outros desastres espalhados pelo país cotidiano, onde nós não conseguimos olhar por o período de recuperação de semanas ou meses a anos. Nós temos muito poucos, na verdade nós temos quase nada ou nada de estudo dos impactos à saúde provocados pelos desastres, para além dos óbitos imediatos, que são os registros da Defesa Civil. Ou seja, nós temos um problema que vem se agravando e não estamos conseguindo enxergar. Nós temos alguns estudos mostrando os impactos que se prolongam até 6 meses depois do desastre, principalmente com o caso de Santa Catarina. E, importante para nós olhar aqui também, esse foi um estudo do Banco Mundial do impacto dos desastres, pegando 2008 em azul, e a projeção para 2100 sem as mudanças climáticas, considerando somente o crescimento da economia e da população no âmbito global e a concentração da população, principalmente em condições precárias, principalmente nas cidades dos países de desenvolvimento. O que é mais importante para nós aqui é que, para qualquer um desses cenários de desastres, ou de efeitos que podem estar relacionados às mudanças climáticas, enchentes, secas, ondas de calor, ciclones tropicais, ondas de frios, eles mais que dobram. Seca, mais que triplica, ondas de calor, quadruplica, ondas de frio, ondas de calor aumentam em 10 vezes, ou seja, ao longo do século XXI nós temos uma tendência, sem considerar as mudanças climáticas, de um aumento do impacto desses tipos de eventos. A gente fez um trabalho para a seca, foi publicado parcialmente, a gente vai trabalhar ele, o André está envolvido nisso também, mostrando que no século XIX, nós tivemos 1/3 do século XIX do país, quando a gente passa a ter registros, vivendo em seca. No século XX, foi 40%, ou seja, porque a gente pensa o registro de seca, um ano, depois o outro ano, depois uma seca de 2 anos, mas não costumamos totalizar os anos de seca. No século XX, nós tivemos 40% do século em situação de seca. A projeção para o século XXI, mantendo-se o cenário atual, é de ter pelo menos metade do século em situação de seca no semiárido. Mas, com todos esses desafios que o André colocou, essa situação tende a ser mais dramática ainda. E as mudanças climáticas, elas trazem uma série de diferentes vias de exposições, com uma multiplicidade de efeitos na saúde, como as doenças e mortes associadas aos eventos extremos de temperatura, a poluição do ar, água e alimentos, vetores,
água e alimentos, escassez de água e alimentos, não é? Mentais, nutricionais, doenças infecciosas, entre outros. Ou seja, as mudanças climáticas potencializam efeitos que nós já conhecemos muito bem no setor saúde. Quando a gente olha, por exemplo, a questão da zika, chikungunya, dengue, logo após grandes enchentes ou períodos de seca, nós temos o aumento de doenças relacionadas aos vetores, porque as pessoas começam a armazenar água. Só em São Paulo, na crise hídrica, comparando o primeiro trimestre de 2014 com o primeiro trimestre de 2015, só na cidade de São Paulo, o aumento de casos de dengue foi quase 700%. Não é? Só na cidade de São Paulo, numa população que estava muito pouco preparada para lidar com a falta d'água, com a qual a população do semiárido teve que aprender ao longo de séculos. Não é? E esse cenário, eu quero lembrar que estava o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, naquele momento, também numa situação limite. E aqui, fora os desastres de origem geofísica e geológica, como detonadores, não é? Quando eu pego tempestades, ciclones, vendavais, inundações, não é? Seca, estiagem, ondas de calor, não é? Todos esses efeitos sobre a saúde nós conhecemos e eles se sobrepõem. Então, eu tenho municípios no Brasil que eu tenho secas e inundações simultaneamente. E alguns desses municípios onde eu tenho expansão da fronteira agrícola, o problema da poluição química também da água, do solo e das populações. Então, mesmo olhando somente para os desastres, eu tenho uma tendência, não é, de sobreposição de alguns riscos, ou riscos que são comuns aos vários desastres, potencializado com os outros relacionados, não é, à sobreposição dos riscos. E quando eu olho para o impacto dos desastres, eu não tenho como olhar para esses sem olhar para o fato de que os riscos cotidianos, potencializados pela pobreza, contribuem para a ampliação desses impactos. Se esses impactos são conhecidos mais pelos desastres intensivos, como aqueles da região serrana, vamos lembrar que durante 20 anos, na década de 80, na região serrana nós tivemos deslizamentos e inundações com centenas de mortos, até 300 óbitos. E a gente esqueceu disso. Nós passamos a década de 90 e os primeiros anos do século XX achando que os desastres tinham diminuído. Então, todo ano nós tínhamos 10, 20, 30 mortes e achando que isso era uma normalidade, que são os desastres extensivos, aqueles de menor impacto, mas que são recorrentes, diferente dos intensivos. Então, nós temos a sobreposição disso. Só que nós não temos como enfrentar esses temas dos desastres e dos riscos cotidianos, da sobreposição dos riscos, sem enfrentar a questão da governança local frágil, principalmente no nível dos municípios, o precário planejamento urbano, que afeta a todos, grandes e pequenos municípios, a degradação ambiental, não é? A reserva do cobre é apenas mais um capítulo que já vinha, não é, ocorrendo desde o Código Florestal, não é, aprovado no governo Dilma, e a reserva do cobre agora no governo Temer. Então, assim, nós temos um contínuo de um modelo de desenvolvimento, não é, onde o tema ambiental sempre foi considerado secundário, embora colocado como importante, o das comunidades vulneráveis, principalmente pela pobreza, não é, e as precárias políticas de redução de risco. E não dá para olhar para tudo isso sem olhar para as forças motrizes globais, onde as mudanças climáticas se encontram relacionadas ao modelo de desenvolvimento econômico e a governança frágil e baixa capacidade global de redução de risco. Um exemplo disso é que, depois de todos os acordos climáticos, antes mesmo da conferência de 2015, nós tivemos o escândalo da Volkswagen, não é? Uma grande empresa multinacional, não é? Omitindo informações ou trapaceando informações que dizem respeito às emissões de mudanças climáticas, que dizem respeito aos gases que contribuem para as mudanças climáticas. Nós temos hoje na França, não é, Citroën e Renault também numa situação similar. Então, o tema da trapaça global, ele revela de modo bastante claro, não é, a incapacidade ou governança frágil em termos globais para levar à frente uma agenda que seja positiva. Estou chamando a atenção disso porque isso nos chama a atenção para os ODS. Teremos capacidade no nível global e nacional de levar à frente os ODS efetivamente ou não? Eu coloco isso como pergunta para a gente discutir depois. Não vou me deter aqui, mas o mais importante é que, ao longo de 91 a 2010, quando nós temos registros de desastres, eles aumentaram no Brasil,
E para todos os tipos, seca, estiagem, inundações, eles mais que dobraram. Então, nós temos uma tendência de aumento nos registros de desastres, não só no nível global, mas também no nível nacional. Não vou me deter sobre isso. Esses são apenas mapas de desastres no Brasil. Não é? Inundações atingem quase todo o Brasil. Seca e estiagem, principalmente o semiárido, não é? E o sul do país. Não é? Ciclones, vendavais, tempestades, principalmente o sul do país. Não é? E deslizamentos de terras, principalmente aqui, né? Rio de Janeiro e Espírito Santo sofrem muito, e algumas partes do norte do país também. Depois eu posso falar sobre o quê. O mais importante para nós aqui é trazer esse mapeamento do Instituto Geológico do Brasil, não é? Que aponta risco de deslizamentos, riscos de alagamentos e os dois. Então, assim, nós temos quase todo o país com risco de deslizamentos e alagamentos. Não está aqui entrando seca, não está aqui entrando vendavais com 4 minutos. Então, vamos lá. Vamos rápido. E isso aqui, não é, para contribuir para a discussão depois, o mais importante é que quanto maior o município, mais propenso ele está a ser atingido por desastres naturais. Então, enchente, enxurrada e deslizamento. Mais de 500 mil, mais propensos. Mais propenso no sentido de que tem maior estrutura de registro. Se eu considero que 16 cidades no Brasil têm mais de 1 milhão de habitantes e quase 1/3 da população no Brasil vive em 16 cidades, esses dados são bastante alarmantes para nós. Mas são alarmantes simultaneamente. Puxa! Eu ia mostrar um outro slide, mas na hora de clicar e salvar, porque é alarmante para nós também, um outro dado do IBGE, que uma pesquisa que foi feita, publicada em 2012, que mostra que quanto menor o município, menor a capacidade de resposta às políticas de redução de risco de desastres. Ou seja, se eu tenho os municípios maiores, com mais registros de desastres, porque também tem uma capacidade institucional maior, os municípios menores, que constituem mais de 90% dos municípios brasileiros, não é? Eles têm, quanto menor o município, menor a capacidade de redução de risco de desastres. E que os desastres, embora eles possam envolver processos da natureza ligados às mudanças climáticas, hidrologia, meteorologia, o próprio clima, eles não se realizam sem condições de vulnerabilidade social, não é? E que não se realizam sem suficiente capacidade de resposta. E isso inclui o setor saúde. Quanto menos o setor saúde estiver organizado, preparado para lidar com esse tema, maior o risco e a chance que a gente tem de doenças e agravos provocadas por desastres. E que nas funções essenciais da saúde pública, no marco de 2002, a redução do impacto da redução de risco de emergência e de desastre estava colocado lá. O desenvolvimento de políticas, planejamentos, ações de prevenção, mitigação e preparação, o enfoque integral, não é, em relação aos danos e à origem, não é, e a participação de todo o sistema de saúde. Isso foi retirado quando veio o marco das funções essenciais da saúde pública. Essa 11ª foi retirada, eu não entendo por quê. Só que a saúde pública trabalhar com desastre, na verdade, é todo o sistema, não é ter mais do mesmo. A primeira resposta que a gente produziu foi criar a Força Nacional de Saúde, numa lógica de trabalhar principalmente com desastres intensivos, grandes desastres. Só que desde 2007 a OMS vem colocando, não só a OMS, mas vários organismos internacionais, que a base da redução de riscos de desastres do setor saúde deve estar assentado na atenção primária à saúde, porque é ela que responde à maior parte dos desastres, mais de 90% dos desastres são desastres extensivos, e é ela que vai continuar a responder mesmo após um desastre intensivo. Ao ignorar isso, nós temos um setor saúde que é incapaz de enxergar um problema que é cotidiano, que não significa ter mais do mesmo, mas significa uma mudança qualitativa nas formas de se organizar. A emergência de Zika demonstra isso, não é? As doenças provocadas por vetores, ou as consequências que a Zika, inclusive a microcefalia, já eram conhecidas pelo sistema de saúde. O que a gente tem é uma incapacidade de responder a tempo, porque nós consideramos isso como aquele filme, como se fosse a primeira vez. Não é? A cada emergência e desastre, o setor saúde, seja quem seja o ministro de plantão, o secretário de saúde estadual, o secretário municipal, ele age sempre como se fosse a primeira vez que aquilo estivesse ocorrendo. Como se as emergências de saúde e os desastres
não fosse recorrente e não fizessem parte da nossa história. Foi preciso eu estudar desastre, e eu me graduei em História inicialmente, para saber, por exemplo, que nós tivemos uma seca em 1877, 79, no Ceará, onde morreram entre 500 e 100 mil pessoas. Nós nunca vamos saber ao certo. Eu não aprendi isso em História. Foi preciso eu estudar saúde pública para saber que a gripe espanhola matou mais do que a Primeira Guerra. Não é? Então, assim, essas epidemias, essas emergências, esses desastres, não é? Eles têm que estar na nossa agenda o tempo inteiro, porque eles fazem parte da história da saúde pública. E, por fim, não é? Só para a gente pensar, no pós-2015, porque nós tivemos o fracasso do acordo da mudança climática, nós tivemos um marco de Sendai, mas que no Brasil, muito centrado na defesa civil e com uma incapacidade de gerar uma articulação, digo em termos intersetoriais, e os objetivos do milênio, né, substituídos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, substituídos pelos ODS. Nós vamos ter que trabalhar a articulação desses 3 temas se quisermos enfrentar o tema das mudanças climáticas. Não é? Isso aqui é um gráfico que nós produzimos num trabalho, numa reflexão sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aplicado à seca. Ou seja, você tem a dimensão econômica, ambiental e social que terão que ser trabalhadas simultaneamente. É isso. Boa tarde e obrigado.